sejam todas muito bem-vindas ao 24º episódio do M Podcast, o podcast da mulher empresária. Aqui eu trago para vocês, em todos os episódios, histórias diferentes, porém de mulheres, assim, unanimemente corajosas, que enfrentam aí diariamente o desafio de empreender, de lidar com pessoas e de lidar também com as nuances de cada segmento. E hoje eu estou aqui com uma convidada peso pesado, mas só pelo ramo que ela atua, que é de material de construção, porque ela é linda, toda sarada, cuida dela, que eu acompanho, gosta de esporte, se intitula aí como uma mulher aventureira, mas que não deixa a peteca cair nos negócios. Tem mais de 450 colaboradores, 150 representantes comerciais e ela é a 4ª maior distribuidora de material de construção do Brasil. Falei para vocês que não era pouca coisa, né, gente? Então, seja bem-vinda, Lília. Se apresenta aí. Quem é a Lília mulher? De onde ela veio? Família? Conta pra gente. Muito obrigada aí pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você. Vamos lá, quem é a Lília, né? A Lília é casada, tem 2 filhos, tem um casal, Guilherme e Giovana. 2 adolescentes, estou no desafio aí da vida de mãe de 2 adolescentes, de empresária e de cuidar de mim, né? Então, conjunto aí, o combo. Adoro aventura, como você falou, sou apaixonada por esporte. Hoje, na empresa, né, uma empresa de grande porte, né? Nós hoje temos muitos colaboradores, o total aí entre funcionários e terceirizados somos mais de 700, então é um time grande. É um time grande. Sou uma pessoa apaixonada por pessoas, sabe? Que acredita no desenvolvimento humano. A nossa missão ela vai mudando ao longo dos anos, né? Então eu já passei por várias fases, já passei pela fase de me provar, já passei pela fase de crescer a empresa. E hoje o que faz sentido para mim de manter a empresa é desenvolver pessoas. Que bacana. Trabalhar gerando emprego. Eu acho que essa é a minha missão dos últimos 5 anos. Eu acho que venho muito forte nessa pegada de desenvolvimento de pessoas, de acreditar que o meu trabalho faz diferença na vida de outras pessoas. E essa fase chega, né? A gente começa a empreender com aquela intenção financeira, eu quero ganhar dinheiro, mas eu percebo aí na sua fala que realmente essas fases, né? E tem também essa fase de provar que eu posso, provar, principalmente você que veio de uma empresa familiar, que a gente vai contar essa história agora, e o nosso negócio nunca é a respeito só sobre nós ou só sobre o que aquilo pode prover para a nossa família, mas sobre a transformação que ele gera na sociedade, né? E são 700 famílias, cada uma aí, 700 funcionários, cada um aí com a sua família, e você está contribuindo para a transformação de muitas vidas. Isso aí eu tenho certeza que você não tem nem dúvida disso, né? É isso. Cada fase da vida você passa por um momento, né? Então tem um momento que você precisa se provar como profissional, provar às pessoas que você pode crescer, tomar conta daquilo. Principalmente eu que venho de uma empresa familiar, num segmento muito masculino. Depois que você se provou, que as pessoas te respeitam e tal, você quer crescer a empresa. Né? Você tem sede de crescer, porque isso também faz parte de se aprovar e tal. Sim. Resultado, né? Resultado. Chega um ponto que o dinheiro pelo dinheiro já não preenche mais a sua vida, né? Tem pessoas que sim, não é o meu caso, né? Como eu gosto muito de esporte, de praia, de natureza. Então, assim, o que preenche mais a minha vida, eu não sou muito mocinha, então eu não sou muito de bolsa, eu não sou muito desse mundo. O que preenche a minha vida, na realidade, é a natureza, é esporte. E aí, assim, o dinheiro pelo dinheiro, óbvio que dinheiro é muito bom, óbvio que é importante, né? Quem está acostumado com coisa boa, gosta de coisa boa. Mas o dinheiro pelo dinheiro, ele não se sustenta, ele não te preenche. Né? E quando você não vem... é sustentável, né? E quando você vem de um país, de um estado, que a gente tem uma diferença social muito grande, eu acho que também eu tive muitas oportunidades na vida, né? Eu tive a oportunidade de estudar, de fazer os cursos todos que eu quis na vida e continuar fazendo. Então, assim, você tem que compartilhar isso um pouco. Você tem uma responsabilidade social também
de fazer diferença na vida das pessoas. Perfeito. E aí isso começa a fazer mais sentido para a sua vida, né? O que eu quero deixar para os meus filhos também? É só dinheiro? É só uma empresa, né? A empresa é feita de pessoas, entendeu? E aí qual é o sentido disso se não for desenvolver pessoas, né? Exatamente. Lília, antes de você começar aí contando essa história, um presente Ai, que do lindo. M-Podcast para você. Gente, tem a minha foto, olha que coisa linda. Amei. Sempre que você for tomar um cafezinho aí, marca a gente lá no Instagram, mas Ai, principalmente com certeza. lembre que você está mudando a vida de muitas mulheres através da sua história de coragem. Ah, muito Tá? obrigada. Seja aí super bem-vinda mesmo. A gente busca sempre trazer pessoas. Quando eu peço uma indicação, eu falo assim: eu tenho uma história inspiradora? Tem. Pode chamar que ela tem. Então, eu falo, o meu processo de validação é esse, o quão inspiradora é a sua história. E eu acho interessante porque, muitas vezes, a gente que, no seu caso, que já veio de uma família que tinha empresa, né, o seu pai já era empresário, as pessoas invalidam isso. Ah, para ela é fácil porque ela é filha do dono. Será que é? Né? Conta para mim como é que foi esse processo da sua entrada na empresa e também fala um pouco mais sobre o que é a empresa, né, que a gente não falou. Então, vamos lá. Vou começar pelo que é a empresa. Nós somos distribuidores de material de construção, de ferragem, ferramentas, parte hidráulica, elétrica. Nós só vendemos para loja, eu só vendo para CNPJ. Eu não posso vender para pessoa física, né? Então, eu vendo para todas as lojas, entrego em 24 horas em todo o estado do Rio de Janeiro. Processo, olha isso. Muito entrega processo em 24 e horas. logística, muito. E tenho 150 representantes comerciais, tenho um time em torno de 30 pessoas no telemarketing. Então, assim, é uma empresa muito voltada a processos, porque eu falo muito lá para o meu pessoal, eu não vendo produto, eu vendo logística. Né? Porque o produto que eu vendo, todo mundo tem. Então, qual é a minha diferença? Né? É atender bem na parte de venda, na parte logística, na parte de entrega. Então, tudo que eu vendo durante o dia, eu separo à madrugada, carregamos os caminhões de madrugada e a partir das 5 da manhã nossos caminhões estão saindo. Carregamos em torno de uns 50 caminhões todo dia. Então, você garante para o seu cliente, toda vez que ele faz um pedido, a garantia de até determinado horário, eles recebem no outro dia seguinte. 24 horas. Então, é logística. A loja de material de construção, muitas vezes você vai comprar lá, ela fala assim, amanhã eu te entrego esse tubo, porque ele está contando que eu vou entregar para ele entregar. Né? Trabalhamos com 9.000 itens. Né? Então, é assim, é um depósito bem grande. A gente está construindo um CD aí de 20 mil metros quadrados em Caxias. Que bacana. A gente já temos um de 10, que é em Caxias também, e temos mais 8 mil metros em Bom Sucesso. Então, a gente logística, né? Logística. São os pontos onde tem entrega melhor aqui. É desafiador, Rio, né? É muito animador no Rio de Janeiro, porque eu lido muito com roubo de carga, né? Eu lido com toda a violência, porque eu entrego em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Então, lido bastante com a polícia, lido bastante com essa parte. E essa, na realidade, acaba sendo muito diretamente comigo. E é isso, o que faz sentido hoje trabalhar dessa forma no Rio de Janeiro, desenvolver com todos os desafios sociais que a gente tem aqui, é realmente acreditar que você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Se não for isso, para mim, hoje, já não faria sentido tanta dedicação, sabe? Porque a distribuição funciona 24 horas por dia. Então, a minha operação funciona. Tenho uma equipe maravilhosa, que eu amo de paixão. Tenho gerentes sensacionais. A gente realmente tem uma equipe diferenciada. Mas não é fácil, não. Não é. Eu ouço muito isso, não é fácil. Gente, não é fácil. Não pensa que é fácil, né? Eu estava falando sobre o romantismo do empreendedorismo. As pessoas acham que vou abrir uma empresa e bora, não vou ter chefe, não preciso me reportar a ninguém, mas e aí? A quantidade de vidas, né, que você passa.
Você tem que responder ao cliente, você se reporta, querendo ou não, a ele. Se você não tiver responsabilidade, o seu negócio não vai à frente. Não, e o cliente vai comprar em outro. Pronto, gente, acabou. Não está atendendo bem, não está entregando o que o seu cliente quer, ele não vai ficar, ela foi tão boa comigo num determinado momento. Não, ele vai comprar em outro e acabou. A concorrência é muito isso. O mercado é assim que funciona. E não adianta fazer biquinho, não adianta reclamar depois, cruzar os braços, reclamar da sorte. É isso, tem o cliente, cuida dele. Se não tem, vai perder. Vai perder para outro que já está prontinho lá para receber seu cliente. Todo empreendedor ele tem que cuidar muito bem do cliente e muito bem do caixa. Né? A maioria das pessoas culpam o outro por quebrarem. Geralmente quebram por não cuidar bem do cliente ou não cuidar bem do caixa. Gastar mais do que pode na empresa, misturar o dinheiro de pessoa física com pessoa jurídica. Isso é tão básico, né? Isso é muito básico, mas você vê assim as pessoas fazendo muito isso. É tão básico ao ponto das pessoas acharem, isso aí não tem nada a ver. Mas como que você faz gestão de uma empresa se você não tem controle sobre o que sai, sobre o que entra, sobre o que é pessoal, sobre o que é... Separou. Mas educação financeira a gente tinha que ter na escola. São 2 documentos agora, um CPF e um CNPJ. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade. Isso até porque muitas vezes a empresa ela começa muito orgânica, né? Como você estava falando. Sim. Ela vai começando e é tudo muito misturado. A partir do momento que ela toma um tamanho um pouquinho maior, você tem que conseguir profissionalizar, você tem que conseguir separar a pessoa física da pessoa jurídica. Não é tão fácil quanto parece. Né? E educação financeira é uma coisa que as pessoas... nós somos carentes no Brasil. Muito. Né? Nós viemos de um país que tinha muita inflação. Então, nós somos a primeira geração sem inflação, na realidade. Então, assim, a educação... A gente aprendeu a viver day after day, né? Opa, sobrevivi hoje. Amanhã eu levanto e vou à luta de novo. E isso, na realidade, não é... Parece muito simples, mas para a maioria das pessoas não é. E é isso, na maioria das vezes, que as pessoas culpam o governo, culpam a equipe. Geralmente não cuidou do cliente ou do caixa. Entendeu? Porque se as duas coisas você cuidar, o meio vai sempre ter um monte de problema. Mas para cuidar do cliente, você precisa cuidar da sua equipe, né? Porque você já viu alguma empresa onde as pessoas estão insatisfeitas, tratarem bem o cliente? É como se o cliente fosse a válvula de escape do funcionário. Ele trata mal o cliente e aí, às vezes, até em processos de sabotagem mesmo contra a empresa. Muitas vezes, algumas vezes inconsciente e outras completamente consciente. Então, cuida da sua equipe também. Você quer cuidar do seu cliente? Cuida também. Então, talvez até fazendo um adendo à sua fala, caixa e pessoas. Pessoas clientes e pessoa equipe. Sim, com certeza. Ô Lilian, quando você entrou na empresa, eu vi que você colocou que você entrou já com a visão de profissionalizar a empresa. Você tinha 18 anos, né? Não, quando eu entrei na empresa, eu entrei aprendendo a receber mercadoria. Passou por todo o processo. Aprendendo a fazer as notas de recebimento. Na época era manual, né? Já fazem 28 anos, estou com 46. Na época era bem manual ainda. E aí depois eu fui para compras. Fiquei muitos anos em compras. E quando eu tinha 29 anos, eu assumi a operação da maior empresa do grupo. Eu tinha perdi o meu irmão no acidente de carro. E ficaram 2 mulheres, né? E meu pai nunca teve problema, sempre teve uma cabeça maravilhosa. Ele nunca teve problema da gente ser menina e estar à frente de material de construção. A gente já trabalhava, os 3 trabalhávamos. Mas o meu pai ficou muito abalado com o falecimento do meu irmão. A operação da King, que é a operação que eu cuido mais de perto, ela já era uma operação relativamente grande, bem menor do que hoje, mas já era uma operação grande. E ele dizia que não tinha mais saúde, paciência para cuidar dessa operação, que precisava mudar muita coisa. E aí eu assumi grávida da Giovana, no início da gravidez da Giovana. Caiu de paraquedas, assim. Ele falou, olha, a gente pode vender ou você tenta assumir. Vou te ajudar, mas não quero mais. Que desafio, hein? Foi. E você já tinha passado por todas as áreas lá dentro, então? Eu já conhecia bem, né? Mas...
era um momento muito desafiador do Brasil, porque antigamente se trabalhava de uma forma muito informal, né? E aí, quando eu assumi, eu defini que a gente precisava botar processos, a empresa já tinha computadores, já era, de certa forma, informatizada, mas quase não era baseada em relatórios, decisões, Olha né? isso. Eu já era formada, tinha me formado em economia, e eu tinha uma equipe muito antiga. Tinha uma equipe que tinha começado com meu pai, que me viu nascer. Né? E aí, como lidar com uma equipe masculina? Eram todos homens na época. Eles eram resistentes? Bastante. De início, apesar da gente se dar muito bem, alguns eu chamava de tio, porque eles me viram nascer. Olha isso, que desafio. E aí, de repente, quem me ensinou a trabalhar, eu virei chefe deles. Né? E assim, foi realmente no estalar de dedos. E aí, um mercado muito informal, precisava formalizar. Já vinha a história que ia entrar nota fiscal eletrônica, então precisava mexer em tudo, e eu tinha tomado a decisão que eu ia ter uma empresa forte, calcada em processos, e que se não fosse assim, não me interessaria estar na frente daquilo. E foi muito desafiador. Né? Tem várias pessoas da minha equipe que estavam comigo na época, que ainda estão, que foram crescendo dentro da empresa. E foi bastante. Alguns eu tive que aposentar, acabaram se aposentando e tal. De início não é fácil, né? Porque você tirar uma pessoa que te viu nascer, né? Não é fácil. Mas passou, sabe? No início, o mercado até comentava, porque quando você profissionaliza a empresa, quando você vai acertando processos, a empresa dá uma sofrida, né? Dá uma diminuída. Sim, sim. E aí você tem que estar disposta a perder algumas coisas quando você decide fazer uma mudança radical na empresa. Você tem que estar disposta a perder clientes que não comungam ali do seu modelo de trabalho, equipe que causa resistência, aquelas sementinhas, né, que você entende, tem a sabedoria que você sabe que vai te atrapalhar, vai atrasar o seu processo, parceiros, fornecedores, né? É um momento de muita decisão que geram algumas perdas, mas é aquilo, é perder para ganhar. Não é fácil, tá, Keila? Porque quando você está no processo, você ainda não sabe o quanto você vai ganhar. Você tem que estar muito focada em acertar, né? Você vai errar muito no caminho. Né, faz parte, mas você tem que ser rápido para voltar e acertar. Sim. Tem que acreditar muito naquilo que você está fazendo e tem que dar o sangue, sabe? Eu não tirei licença maternidade de nenhum dos dois, né? O dia que a minha filha nasceu, o sistema saiu do ar. Então, a hora que ela veio amamentar, eu já estava no telefone. Olha. Entendeu? Assim, na primeira mamada da Giovana, eu estava resolvendo um problema no telefone, a pediatra e a obstetra falaram, impossível, você já está no telefone. Naquele momento precisava disso, sabe? Então, assim, os 7 primeiros anos dos meus filhos coincidiram exatamente com os 7 primeiros anos. Então, foi muito desafiador, porque eu fui mãe de 2, eu queria 2 filhos seguidos, precisando fazer uma virada grande na empresa, fazendo a virada. Então, foram 7 anos muito difíceis. Depois dos 7 anos, eu consegui montar a equipe. E aí, a gente veio crescendo. Lilian, e deixei de ser uma dúvida. 7 anos para você, levou 7. Isso é importante, sabe, frisar? Foram 7 anos de dedicação intensa ali e muitas vezes de nem acompanhar tão de perto o nascimento, o crescimento dos seus filhos, né? Eu bato muito nessa tecla sobre essa dedicação inicial, que ela precisa ser assim full time. Não tem como você querer crescer se você não está disposta a fazer esse investimento pessoal, inclusive. Não existe almoço grátis. É um investimento pessoal. Mas por que pessoal? Porque você está abrindo mão da sua... às vezes às vezes a família não aguenta. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer acordos.
Em muitos casos, o marido não entende, os filhos também cobram muito, mas a mulher ela precisa ter essa maturidade de fazer esses acordos. Terapia, tá? E Tem maturidade. muita terapia. E muita terapia. A maturidade vai chegando com muita terapia e muita porrada que a gente toma mesmo. Lilian, 7 anos é muito mais do que o suficiente para qualquer pessoa desistir. Então, você tem que... Eu tinha, né, era uma empresa familiar que dependia de acertar. Uma empresa que, na época, a gente já devia ter, sei lá, uns 150 colaboradores. Uhum. Então, a gente já tinha um certo tamanho. Sabia que um monte de gente né, precisava daquilo. E um monte de gente apostava que eu ia dar errado, né? E aí, eu acho que isso me dava tesão de falar assim, eu vou provar que eu vou dar certo. É isso entendeu? Eu gosto de desafio, né? Então, assim, é uma coisa que realmente eu gosto. Então, o desafio de mulher, ele é muito maior, né? Porque filho nasce uma culpa. Uhum. A gente, organicamente, é diferente do homem. Não vem dizer que é igual, é diferente. Né? Somos papéis diferentes, somos pessoas diferentes. Biologicamente, fisiologicamente diferente. Então, assim, é mais desafiador, sim. Mas o que eu posso dizer para as mulheres é que vale a pena. Se você acredita, se é uma coisa que você quer... Em muitos momentos, gente, falar assim, depois que deu certo... você sempre acreditou em você? Não, mentira, chorei muitas vezes. Mulher chora, chorei também, muitas vezes. Uhum. Mas vale a pena. Assim, meus filhos super admiram, né? A gente tem bastante troféu, então cada vez que eu vou agora receber o 4º lugar Brasil... quando eles souberam, eles fizeram uma festa, né? Eles ficam me ligando, que posição que você tá... como é que vai ser? Qual que vai ganhar troféu? Vai ganhar troféu quando e tal, né? Então, cada vez que eu viajo, que eu vou receber um troféu, eles super comemoram, sabe? Assim, eu tenho uma filha, e é o que eu falo para ela, sua vida não vai ser tão diferente da minha se você quiser ser independente, né? Se você não quiser depender de dinheiro de pai, de marido, você vai ser desafiador. Então, assim, durante muito tempo precisa da terapia, até hoje precisa da terapia, mas... você vai se sentindo menos culpada, sabe? Assim, os filhos vão entendendo que eu tenho uma responsabilidade grande com os meus filhos, que fui eu que decidi botar no mundo, mas eu tenho uma responsabilidade grande com a minha equipe. Uhum. E eles vão entendendo que eles são herdeiros daquilo, né? Então, que eles também vão herdar essa responsabilidade com pessoas, Sim. sabe? Então, assim... Eu tento passar muito isso para os meus filhos. Não só financeiramente ou estatutariamente, mas herdeiro de uma cultura, né, que você criou como liderança dessa empresa, né? E é isso, assim, a empresa são pessoas, sabe? E eles vão ter que cuidar dessas pessoas, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com o caixa da empresa. Eu falo isso muito para minha equipe, principalmente quando sexta-feira, sábado, eu dei reunião, até dei reunião na madrugada de sexta-feira, e para a equipe da madrugada, e eu falo muito isso, né? Assim, eu, na realidade, eu sou uma jogadora de xadrez. A minha equipe é muito melhor do que eu. Sim. Meu gerente de vendas é muito melhor do que eu, meu gerente financeiro é muito melhor do que eu no financeiro. A minha função ali é jogar bem o xadrez. Mas eu principalmente... Conhecer as peças. Quando a Lilian fala sobre ser boa no xadrez, é sobre conhecer as peças. Identificar qual é a peça importante no momento, desenvolver aquela peça também e saber usá-la no momento certo. Não é isso, Lilian? Exatamente. E você precisa conhecer os processos da sua empresa, né? Assim, você precisa conhecer bem o negócio. Então, é uma coisa que eu falo para eles. Eles falam assim, nossa, você sente o cheiro de longe. Eu falo, não, eu conheço isso, né? Isso. Então, assim, e a equipe, ela respeita você muito mais quando você tem esse tipo de liderança. Estava comentando com a convidada anterior que a gente acabou de chegar da Disney. Nós fizemos um treinamento lá no Disney Institute. Já ouviu falar? Já. A gente está até com outra turma agora para abril. Então, eles falaram sobre 2 tipos de liderança, que é a liderança técnica e a liderança inspiracional. Não tem como você ser só líder inspiracional, aquela pessoa que motiva, que engaja, que joga para cima. Isso é importante também, mas você precisa ser uma liderança técnica, aquela que conhece, aquela que sente o cheiro, aquela que, epa, isso aqui não vai dar certo, aquela que prevê.
Porque quando você é técnica e você sabe usar a parte inspiracional, que inclusive contempla a parte de intuição, porque a intuição é importante, a intuição do dono, ela é formada por um histórico. Tá aí uma vantagem feminina. Uma vantagem feminina, exatamente. Então, quando você sabe usar essas duas vertentes da liderança, que é a liderança técnica com a liderança inspiracional, você tem a equipe na sua mão, porque você não se transforma naquele robô que só cobra, só quer números, mas também aquela pessoa que olha para cada um como um ser humano, como alguém que tem sonhos, como alguém que está ali todo dia trabalhando, mas deixa a família em casa, às vezes chega com problema. A gente tem que estar o tempo inteiro adivinhando essas coisas? Não, mas a gente precisa saber que ali do outro lado tem seres humanos assim como nós, com menos privilégios, inclusive. Muito menos, né? Eu falo isso. E o caso, assim, é esse lado humano, o que eu digo, que eu acho que para mim hoje é um grande desafio, Keila, muito desafiador mesmo, é que a minha casca não fique tão dura, sabe? Porque pessoas são difíceis, né? Eu tenho problemas de ordens bem diferentes, né? Material de construção, desafio de roubo de carga, de funcionário roubando. Mas eu peço a Deus todo dia, de verdade, que Ele não deixe que a minha casca fique tão dura, né? Eu não posso ser mole demais, mas eu tenho que respeitar as diferenças, eu tenho que entender que ser humano, exatamente, eu digo assim, né? Que somos todos iguais, tá? Ninguém está 100% da sua produção o tempo todo. Então, passamos por problemas, tem fase que você tem um gerente que está performando menos, ou um funcionário que está performando menos, você tem que ir lá apoiar, entender, botar o RH, né, como a minha equipe é muito grande, o RH à frente disso. Mas essa cultura, ela é muito preservada pelo dono. A sua equipe tem que saber que não adianta um dono treinar pessoas e gritar com o funcionário e pedir que ele não grite com o cliente. Exatamente. Isso não existe. Cultura top-down, né? A cultura é respeito a pessoas, independente de qual ordem. Então, quando você tem uma cultura forte de respeito a pessoas, não pode ser só respeito ao cliente. Exatamente. Eu faço muito essa analogia, assim, funcionário é igual filho. Eu falo isso todo dia na minha equipe. Funcionário é igual filho. A gente não pode tratar como filho. Né? Esses dias eu li um provérbio, né? Fazendo um estudo bíblico, eu li um provérbio que eu fiquei assim, caramba, Provérbio 29:21, falava bem assim, Salomão falava bem assim, não trate o seu servo como um filho, porque ele vai te exigir os direitos de filho um dia. Uhum. Então, o que é tratar como um filho? Às vezes é você fazer algumas regalias que a gente faz como mãe, que não deveria fazer, mas a gente faz. Com o funcionário, a gente tem... mas, principalmente, tem que ser justo com todos. Eu falo isso... Com o filho, às vezes a gente dá uma escorregada. Essa é a função dá uma também. amolecida, né? Mas para a equipe é bom você ser justo, porque é uma injustiça você não desenvolver a pessoa. E quando você não corrige, quando você aceita as coisas do jeito que vem, quando você faz vista grossa, você está sendo injusto com a pessoa, porque ela poderia estar se desenvolvendo. Sim. Olha, eu sei que você pode fazer melhor que isso aqui. Vai lá e volta. Só que tem gente que tem medo de fazer isso, medo de perder o funcionário. A mulher tem muito medo disso, de ser taxada como chata, como exigente demais. Não é sobre ser exigente, é saber que o outro tem capacidade de te entregar mais do que aquilo. Acho que são fases, né? Você tem fase que você precisa ser muito dura, muito exigente. Depois tem fase que você cansa um pouco de ser tão dura e tão exigente, acaba negligenciando um pouco mais, e aí você tem que estar sempre acertando nessa mão, né? Eu falo muito para minha equipe que eu não sou boazinha. Eu lá não tenho a função de ser boazinha, mas eu tenho a obrigação de ser muito justa. Exato. Então, assim, eu sempre falo, porque a Lília é boazinha. Não sou boazinha. Né? Se eu tiver que mandar embora você, eu vou te mandar embora. Né? Porque eu não tomar a decisão, eu prejudico todo o restante de uma equipe. E eu tenho 700 pessoas que eu não posso prejudicar. Então, infelizmente... uma decisão que você não toma impacta toda a operação. 700 pessoas. Então, assim, você pode, às vezes, às vezes a gente acaba sendo um pouco leniente, acaba postergando algumas decisões que são difíceis, né? Ou tentando outros caminhos.
Mas a decisão, ela tem que ser tomada. E essa é a minha função, porque eu sou guardiã do emprego daquelas pessoas. Então, eu sou guardiã do dinheiro daquelas pessoas. Então, eu preciso ser responsável com todo o restante da equipe. Sim. Então, não dá para ser boazinha, né? Não. E a boazinha, ela tem um sinônimo de complacência. Toda vez que você é muito boazinha, você é muito complacente, você aceita tudo. Existe uma grande diferença entre ser boazinha e ser boa. Ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa boa no que faz. Ninguém vira para você e fala assim, para dizer que você é boa em algo, e fala assim, ela é boazinha. O boazinha tem um tom pejorativo. Não me chama de boazinha, não. Ela é tão boazinha. Não sou boazinha. Ou eu sou boa, né? Ou eu sou boa, ou eu sou ótima, ou eu sou muito boa. O boazinha tem um tom pejorativo. Ela é tão boazinha, não manda ela embora, ela é tão boazinha. Tá, mas boazinha onde? Boazinha pra quê? Boazinha em quê? Exatamente. É a complacência. Toda vez que alguém fala que você é boazinha demais, é porque você é complacente. Eu acho que esse é um adjetivo que a gente, como gestora, como líder, como empresário, a gente tem que fugir. Fugir. Se alguém virar pra você e falar assim, você é tão boazinha, tem alguma coisa que você precisa mudar agora. E uma coisa que a gente tem que estar muito na cabeça é que não adianta... ninguém é só luz, só sombra, tá? Você, como gestor, você não vai conseguir ser luz para todo mundo. Não é todo mundo que vai te amar. Porque você vai dizer muito não, né? E então, não é todo mundo que vai te amar. Você não vai ser boa para todo mundo. Infelizmente... Você não vai acertar sempre. Você não vai acertar sempre, eu falo isso para minha equipe. E assim, a equipe, às vezes, um ponto de vista que ele não tem todas as informações que você tem, por que você tomou aquela decisão. Isso. E quando chega um tamanho de equipe que eu tenho hoje, você não tem como repassar para todo mundo o porquê você decidiu mandar alguém embora, que as pessoas falam, mas por quê? Por que fulano foi embora, né? Eu digo que, assim, nós lá tentamos aproveitar ao máximo. Acho que poucas empresas têm essa característica tão forte quanto nós temos. Mas tem que tomar decisão, eu vou tomar. Né? E, então, assim, eles não têm todas as informações. E, às vezes, foi muito engraçado que quando eu faço reunião com eles, principalmente com o pessoal que não está em contato direto o tempo todo comigo, eu falo, vocês sabem por que eu tomei essa decisão? Aí eles falam, não. Eu falei, eu sou material de construção, sou homem, eu sou um pouco despocada, né? Aí eu falo para eles, falo assim, cara, eu tomei essa decisão por isso. Vocês têm noção? Eu falo muito tranquilamente, eu sou muito aberta, tá? Eu entrego todos os números abertos, gestores todos têm o DRE aberto. Sim. E quando eu faço reunião com a equipe de 6 em 6 meses, com a equipe de chão, eu abro todos os números. Porque o meu faturamento, eles sabem. Eles não sabem o tamanho das minhas contas. Exatamente. E aí eu abro para eles o tamanho das contas. E aí quando eu vou abrindo, você vê as caras. Eu falo, vocês têm noção de quanto custa a luz aqui? Custa 55 mil por mês. Vocês têm noção que a luz desse prédio custa? Não, dona Lília. Eu falei, pois é. Então, eu vou apresentando as contas, que eu falo, é muito fácil vocês acharem que esse valor que eu faturo é meu. Não é. Vocês sabem o quanto que eu pago de imposto? Né? E aí, quando eu venho passando, eu acho que é isso. O líder, ele tem a função de formar pessoas. O empresário, ele tem muito medo de dar números. 90% dos que eu conheço, e olha que eu conheço bastante. Eu falo de números com muita facilidade, porque o faturamento todos eles sabem. E aí eu falo assim, eles sabem o faturamento, mas vocês têm medo de falar de números por quê? Né? Se o principal eles sabem, agora as contas eles não sabem. Então vamos lá, vamos passar tem isso. Benefício também nisso, que é, por exemplo, se você está dentro de um programa de redução de custos, por exemplo, é muito importante eles saberem. E não é só o percentual, queremos reduzir 20% do custo de energia. Eles precisam saber, isso é importante, eles saberem em grandeza, a exata grandeza de quanto vai custar aquilo ali e do quanto aquilo ali vai trazer de resultado no final. É importante para a formação deles. Exatamente. Se amanhã algum deles resolver empreender, eles já começam a ter a noção de como é que funciona aquilo, sabe? E eu gosto muito de falar de números com eles, eu gosto de... Porque na minha mesa, de verdade, na minha mesa não tem nenhuma gaveta com chave.
O meu computador, o pessoal do TI sabe a senha. Eu não tem nada que seja escondido, nada. Os meus gerentes, a gente, né, tem uma equipe que a gente realmente abre tudo, até a última linha da empresa. E eu vou dizer, eu trabalho assim já, sei lá, acho que minha filha está com 16, pelo menos há uns 12 anos. E foi o que deu certo para você até hoje. Certo. Então, quando eu brigo porque a gente tem que aumentar a última linha, alguma coisa, eu tenho uma equipe que vai comigo, que entende o porquê, né? A empresa aberta passou a funcionar muito melhor. Sim. É um desafio cultural, né? Lá a gente faz PAEX, Fundação Dom Cabral, a gente trabalha com muito treinamento, poucas empresas investem tanto em treinamento. Esse ano, agora, nesses 6 primeiros meses, em treinamento, eu investi 400 mil. Olha isso. Né? Então, assim, acho que poucas empresas investem tanto em educação o quanto a gente investe, né? E assim, muito provavelmente o seu sucesso está baseado nisso. Tá, com certeza. Nesse cuidado com a pessoa, porque treinamento é algo que a gente julga intangível. Mas se você compara os números, principalmente de turnover, de uma empresa que investe em treinamento, de uma empresa que não investe, muito grande. Porque se você não treina, você não desenvolve, a pessoa não performa, você quer mandar embora porque a pessoa não desenvolveu. E outro, porque se a sua empresa não investir no crescimento das pessoas que estão ali dentro, você vai ter uma equipe completamente despreparada. Você vai ter uma equipe medíocre. E tem gente que fala assim, vou treinar para quê? Para sair para outro lugar? Eu prefiro do que ter um funcionário que trate meu cliente mal. Né? Que não saiba executar o que tem que executar, que não performa bem muitas vezes no processo de vendas porque ele não conhece técnicas de vendas. Às vezes as pessoas confundem, porque eles acham que a gente tem que ficar dando treinamento de vida para a equipe. A empresa que faz isso, ela já está no supra-sumo, tem outro momento, que inclusive já tem empresas que dão treinamento sobre gestão financeira pessoal, sobre casamento, terapias. Nós fazemos bastante treinamentos de PNL lá. Tá? Exatamente. Acredito muito em PNL e eu já ouvi de muitos empresários assim, você treinou e a pessoa saiu. Eu falei, que bom. Principalmente se ela saiu melhor daqui. Eu acredito que energia é uma coisa que funciona. Eu também acredito demais. Então, se você faz a coisa certa, você joga a energia certa para o mundo, vem o certo para você também. As pessoas certas vêm também. E aí, assim, aquela pessoa saiu, mas a outra que está chegando, chega com uma outra visão. E eu tenho algumas pessoas que saíram, melhoraram fora. E depois voltaram. Trouxeram outra experiência, ajuda na empresa a crescer. Isso. Então, eu fico triste quando eu perco um funcionário que eu vejo que ele está saindo para uma coisa que não é boa para ele. Quando ele saiu para uma coisa que foi bacana, eu não tenho vaga... eu tenho um número limitado de vagas de gerência, de supervisão. Então, assim, às vezes a gente treinou o cara que é uma supervisão. Eu não tenho naquele momento. E ele vai para o mercado. Mas eu vou dizer para você, eu recebi de uma que a gente treinou bastante e hoje ela é gerente logística de 3 CDs no Mercado Livre. Tive um problema grande, recente, semana passada, e saiu na televisão, inclusive, e tal. Que foi um roubo no CD e tal, então saiu na televisão. Imediatamente ela me mandou falou assim, olha, tem umas coisas aqui que eu acho que podem ser aplicadas aí, e é super legal para vocês, e me mandou um monte de coisa. De procedimentos deles que pode ser, né, que a gente faz. Então a gente faz muito benchmarking também. E ela me mandou várias coisas, e assim, ela não está mais lá. Sabe? E continua colaborando. Isso. Então, assim, a energia funciona. Se você treina a sua equipe, esse é um propósito meu também, de vida, né? Então, assim, e as coisas funcionam. É óbvio que tem que estar na linha de educação, né? Nós pagamos 50% de faculdade, muitos colaboradores têm a regra para pagar a faculdade. Essa é uma das formas de desenvolvimento que prendem as pessoas, né? Que retém, na verdade. E eu vou te dizer, retém as pessoas. Keila, as pessoas falam assim, você tem contrato para quando ela sair ficar aqui? Não precisa. Não, eu só quero que fique aqui, que eu quero Exatamente. Então, assim, está dentro da minha linha de investimento. Né? Então, se está dentro da minha linha de investimento, ok. Se ela disser para mim, não quero mais ficar com você,
tchau e bênção, querido. Ok. Porque eu não quero você aqui porque você tem que... Não vai funcionar. Nem para ele, nem para mim. Então, o muito melhor é a pessoa estar ali porque ela realmente quer estar ali. Entendeu? Então, assim, nós realmente chegamos já num patamar avançado dessa parte de educação, até por ser um investimento muito alto. E eu vou te dizer, distribuição, a margem é muito pequena. Eu imagino. Entendeu? O volume é muito grande, mas a margem é muito pequena. Então, investir isso tudo em educação é um desafio, sabe? É um desafio. E como que é a sua rotina lá de desenvolvimento dessas lideranças? Assim, o que você faz? Pega aí dentro de um mês, reuniões, como é que são essas reuniões? Reunião de resultado, o que você faz? Então, a gente tem uma reunião de resultado que quem prepara é o controller, né? Então, é ele que apresenta, não sou mais eu. Nós fizemos muitos anos o PAEX com a Fundação Dom Cabral, né? Que é um programa de desenvolvimento muito legal. Aí nós ficamos um tempo sem PAEX, tivemos um apoio com a Falcone. Muito boa, por sinal, muito também. boa também. E esse ano decidimos voltar com a Fundação Dom Cabral, porque o PAEX para mim, de desenvolvimento de gestores, é o melhor que eu conheço, porque ele ajuda no passo a passo e acompanha umas coisas que eu considero muito bacana. E aí voltamos esse ano com o PAEX. Nós temos 2 consultores que trabalham quase que full time lá, preparando desde a equipe de chão, trabalhando várias coisas de PNL, trabalham as big rochas, como eles saberem resolver problemas desde a base da operação. Então, a gente começa a preparar pessoas que a gente vê que tem uma liderança, que pode plano crescer. De carreira, né? Saber para onde está indo, plano até onde de pode carreira chegar. é difícil demais numa empresa familiar e numa empresa... quando eu falo que a gente é de médio porte, né? Mas a gente hoje não é enquadrado mais no médio porte, somos enquadrados no grande porte. Mas eu tenho um número de gerências limitado. Então, assim, esse plano de carreira que todo mundo fala é uma coisa muito difícil, porque só se matar algum gerente, ou então ele tem que ir embora. Porque o seu turnover de liderança é baixo. É muito baixo. Mas as pessoas então, você tem que estar preparada para essa evasão também. Chegou, tenho que estar preparada. Você investe aí desde o chão de fábrica até chegar numa parte tática, não tem oportunidade, ou você vai aumentando o salário, mas tem gente que quer crescer para crescer Foi o caso dessa horizontalmente, aqui sobre o Mercado Livre. Né? Crescer verticalmente, não só horizontalmente. E tudo bem. Exatamente. Enquanto ela esteve lá, foi excepcional para mim e para ela. Tudo bem por isso. E ela cresceu, não é uma obrigação só da empresa ou só da pessoa. É um trabalho de mão dupla. Não adianta a empresa querer que um indivíduo cresça se ele não quer crescer. Né? Agora, é difícil para o indivíduo crescer quando ele não tem dinheiro, quando ele não tem tempo. E quando a empresa favorece isso, às vezes até falta de conhecimento. Então, quando a empresa favorece isso, é mais fácil para ele crescer. E quando ele está na empresa, ele é bom para a empresa. Então, assim, tudo é uma via de mão dupla, sabe? Ela funciona se os dois querem fazer funcionar. Exatamente. Né? Que senão é mais desafiador para todo mundo. Isso. Mas essas questões de distribuição de metas, de resultados, como que você faz isso? A gente quer saber um pouquinho da sua prática lá. Então, vamos lá. Nós fazemos, né, o plano... A gente faz muito com o PAEX, com a Fundação Dom Cabral, eles ajudam bastante também. E aí a gente faz o plano de desenvolvimento dos próximos 5 anos, sendo que no Brasil 5 anos é muito desafiador. Isso não quer dizer... Quase tendo que ser para 5 meses, né? Tanta mudança. Tanta mudança. E aí a gente faz o anual, o plano de metas, então aí a gente divide. Gente, mas não é perfeito. Mas essas metas são metas de... E aí você metas delas ou metas de desenvolvimento dela como profissional ou metas da empresa? Aí, no caso, com o PAEX, a gente faz as metas da empresa. Com o RH, a gente, o que nós fazemos, né? A gente mapeia alguns gerentes e fala, olha, acho que você precisa desenvolver mais nisso. Alguns gestores, por exemplo, nós acabamos de terminar um curso específico de PNL, eu e os 2 gerentes de vendas. Então, assim, alguns a gente direciona, né, de falar, olha, você precisa desenvolver um pouco mais nessa área. Então, a gente tem essa consultora
que é uma consultora que dá muitos treinamentos lá, que ajuda a direcionar a equipe também, de falar, olha, você precisa mais disso. Até às vezes falar, você precisa de terapia, né? Porque acontece, tá? Você vê E que tem um acontece potencial bastante. travado ali, né? E assim, a gente precisa desmistificar isso e tirar um pouco desse preconceito da terapia. Existem traumas, existem crenças E todo mundo tem. que estão dentro da gente, que muitas vezes é uma virada de chave ali de uma conversa com um especialista que vai te ajudar a se liberar daquilo. Não é um processo fácil, mas existe aí merecimento, existem aí todas as frases e falas que a gente ouviu a vida inteira, existem traumas, como você, por exemplo, teve da perda do seu irmão, no momento onde você talvez achasse que não, isso aqui a empresa é dele, de repente cai toda essa responsabilidade na sua mão. Imagina se você se fechasse e vivesse ali com aquele trauma ali dentro de estar assumindo algo que você não estava preparada na hora. Imagina como é que você estaria hoje, sofrendo. Talvez a empresa estaria em pé, mas sendo muito caro para você. Então, o processo de terapia, ele é muito importante para a mulher quando ela começa a empreender, para ela entender que ela tem capacidade, entender que ela merece viver aquilo ali, porque também muitas vezes a gente acha que não merece a liberdade, entre aspas, né? Não é uma liberdade como pintam, mas é uma liberdade, por exemplo, de fazer o que você acredita. Mas não é só ali no começo. Como você mesma falou, até hoje você faz terapia. Você tem... Cada fase da sua vida é um momento, né? Uhum. E esse momento é novo. Eu falo com meus filhos o seguinte, eu nunca fui mãe de adolescente, eu estou aprendendo a ser mãe de adolescente Isso. com vocês. Até então eu era mãe de criança. E antes de ser mãe de criança, eu não fui mãe de ninguém. Eu não fiz curso para ser mãe. Né? E na empresa, muitas vezes, é isso também. Tem muita coisa, muitos desafios que não está no papel. Uhum. Né? E aí, assim, você tem, voltando ao assunto de metas, você tem as metas da empresa, que a gente faz junto com o PAEX, que a gente desenvolve com uma visão de 5 anos, mas muito em cima do ano a ano. E aí a gente tem a parte do RH e dessa consultoria que nos ajuda a desenvolver pessoas, que está muito lá dentro. E foi uma decisão, faço isso há 7 anos, então foi uma decisão muito acertada. Vamos fazer 8. Que é uma mulher super inspiradora também, inclusive é uma mulher, que me ajuda muito no desenvolvimento de equipe. E aí esse combo, né? A gente tem um plano de voo com a Fundação Dom Cabral, então cada gestor ele tem que apresentar as suas metas, o desenvolvimento. Só que é isso que eu estou falando. Assim, quando você fala numa empresa que chegou ao nosso porte, que tem tanto investimento em educação, parece que está tudo lindo. Mentira. Não é nada lindo. Eu estou agora arrancando meus cabelos com logística, ficando lá na operação, saí de lá na sexta-feira, quase 1h da manhã, de Caxias. Não, a vida não é sempre colorida. Eu tenho momentos coloridos. Né? Momentos que falam, eu vou poder viajar e tá tranquila, vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. Só aventura. Tranquila, porque a empresa está tranquila. Tem momentos tranquilos. Mas daqui a pouco acontece alguma coisa, dá uma balançada. Isso. Que não precisa existe estabilidade, voltar. né? Ela já tem uma empresa com uma equipe de 700 pessoas. Mas os desafios só crescem. Só crescem. Eles são proporcionais e a sua responsabilidade sobre essas pessoas é ainda mais olha só, os desafios crescem, né? Só que aí se você tem equipe e delega, você consegue ter vida. Eu não abro a mão de viver, entendeu? Eu não vivo só para a empresa. Legal, eu brinco que tem várias valor, Lilians. Né, Lilian? Eu acho que pegando esse gancho, a gente precisa saber o que é valor para a gente. Exato. Muitas vezes a gente esquece dos nossos valores. Assim, se o meu valor é família, eu não posso aceitar que eu não posso sair da empresa no final de semana. Eu não posso aceitar que eu não posso tirar férias. Isso tem que me incomodar. Existem momentos que a empresa... Eu falo assim... Que a empresa vai depender muito de você. Depende mais de você. Eu faço o início do ano, até por causa dessa consultora de coaching, eu faço todo o início do meu ano, eu faço a roda da vida. E eu defino, porque não dá para eu estudar linda e maravilhosamente tudo que eu gostaria de estudar, não dá para eu estar com a parte social 100%, não dá para tudo.
E a gente se culpa porque a gente quer tudo, então por cima nós, mulheres, né? Mentiram pra gente que a vida pode ser equilibrada, né? É. Não, gente, desiste. Não existe esse negócio de equilíbrio. Não. Às vezes você vai ter que estar ali 7 anos dedicada muito mais à empresa do que à sua vida pessoal. Mas depois você tem vida pessoal. Mas depois você volta para sua vida pessoal, sabendo que aquilo ali é um valor para você. E é claro, não é abandonando 100%, mas sabendo que é um ano onde você não vai poder talvez tirar férias de 30 dias, vai ter que tirar de 10. Exatamente. É isso, não é para você vai abandonar equilibrando os completamente. pratinhos, né? Você tem muitos pratinhos e tem uma hora que um capenga, então você precisa dar mais atenção naquele pratinho, que você vai naquele Não deixa pratinho. ele cair e quebrar, não. Pois é, mas tem hora que ele fica bem perto, né? Às vezes quebra também, a gente vai lá, põe outro pratinho, conserta, cola. Entendeu? Assim, não é perfeito. Não existe essa perfeição que as pessoas já acham, né? Que existe no Instagram. Né? Às vezes eu posto foto da família, eu tenho um casal de filhos, são muito bonitinhos, graças a Deus. E fala assim, nossa, perfeito, família Margarina. Eu falei, não, gente, vocês não vêm na minha casa, é uma loucura. É gritando o tempo inteiro, tira isso do chão, pega aquilo, é marido. Não, gente, não é. A vida não é perfeita, o mundo não é cor-de-rosa como aparece no Instagram, né? A empresa, quem olha a empresa, né? É uma reunião gigante, um monte de gente, não sei o quê. A gente fez uma feira, né? A gente faz uma feira por ano que é um sucesso. As pessoas olham e falam assim, nossa, você é tão poderosa. Falou, sou nada, gente. Não é. Esse mundo não é cor-de-rosa. Certo, né? Você é decidida a dar certo. Mas eu acho que isso acontece muito porque as pessoas só veem, a gente só posta a parte boa da vida, né? Você não vai postar lá, por exemplo, esse mega problema que você teve agora. Você não vai ficar postando chorando, postando não, eu não posto pessoas, chorando, postando. Não, mas você vai eu falo postar... dos problemas. Exatamente. Mas assim, tem gente que acha que a sua vida é só aquilo ali. Até o momento de você postar o que aconteceu... a grama do vizinho é sempre mais verde. Já aconteceu muita coisa. Exatamente. Então, acho que isso também as pessoas paralisam muito, porque elas ficam esperando isso... olha, a minha vida tem que estar perfeita para eu ser feliz no meu negócio. Não, você vai viver aí, cada momento é um desafio, como você mesma falou, né? No começo, não, primeiro eu precisei me afirmar, depois eu fiz isso, e vai ser assim para o resto da vida. Vai chegar um momento que o seu desafio vai ser desacelerar, porque também é um desafio para nós mulheres, né? Então, eu já passei por esse desafio, né? Há 2 anos atrás aconteceram bastante coisas na minha vida que eu decidia que a prioridade não seria a empresa. Meus filhos estavam numa virada de idade importante, né? 12 anos e tal. Pandemia material de construção bombou, então pra gente foi muito bom. E eu decidi que eu iria desacelerar, até porque eu queria fazer o caminho de Santiago de Compostela e eu queria passar um ano mais meio místico comigo mesmo, mais dando atenção. Não deixei de trabalhar, não deixei de ir todo dia para a empresa. Mas hoje, por exemplo, eu me dou ao luxo de dificilmente chegar na empresa antes de 11 horas da manhã. Mas eu estou no Instagram, no telefone, no WhatsApp, respondo o que precisa, mas eu tenho a minha vida pessoal até as 11 da manhã. Isso levou um tempo para você conquistar. Levou um tempo para eu conquistar. Investimento em pessoas. Porque as pessoas às querem vezes eu volto isso. atrás. Exatamente. Tem gente que quer viver isso sem fazer o investimento. Não foram 7 anos ali. É isso, investindo em pessoas. Gente, não tem como crescer sem pessoas. Eu desconheço. Eu desconheço algo que você consiga crescer sem pessoas. Não, olha só. Se você consegue crescer sem pessoas, que é muito difícil, o físico... O nosso físico tem limite, né? E é limitado, não só o físico, mas até o seu a crescimento, receita, até o seu crescimento. Possibilidades, porque você tem 24 horas como qualquer outra pessoa. Você tem um limite ali físico que você suporta. Exatamente. Então, não adianta. Acaba com essa esperança de que eu vou colocar tudo aqui na minha empresa para que eu não precise de ninguém. Não vai. Não, e você não é o melhor em vendas, né? Você não é o melhor em marketing, você não é o melhor em financeiro, você não é o melhor em logística. Você tem que ser o melhor no jogo de xadrez. Você tem que ser o melhor no jogo de xadrez. Exatamente. Porque assim, vai ter gente muito melhor do que você em várias áreas. Pode ser que você seja muito bom em uma área, né? Mas o restante das outras áreas exigem habilidades diferentes. Então, se você não contratar gente muito melhor do que você para as outras áreas, você não vai dar conta daquilo.
né? Então, assim, a sua empresa vai ficar limitada. Né? Se você quer ter uma empresa próspera que cresça, você vai ter que contratar gente melhor do que você. E eu vejo muito essa ansiedade da mulher, né? Tô falando mulher porque a gente fala mais para mulher aqui, né? Ter essa ansiedade de ser a boa em tudo. Recentemente, uma mentorada minha falou assim, não, porque eu estou fazendo um curso de tráfego pago porque eu quero aprender a fazer. Eu falei, o quê? Você vai fazer um curso de tráfego para você fazer o tráfego? Se você estivesse falando para mim assim, eu estou fazendo um curso de tráfego porque eu quero saber quais são as ferramentas, até onde a gente pode chegar para cobrar, né? É outra coisa. Eu sempre falo assim, a empresária ela precisa aprender para entender e não para fazer. Quando eu faço um curso de tráfego digital e eu sei que ali dentro existem ferramentas, por exemplo, que eu posso destinar um anúncio para quem tem o celular X ou para quem vive na outra região, eu tô sabendo para poder cobrar. Porque muitas vezes uma equipe ou até mesmo um terceirizado vira para você e fala assim, não, isso não é possível. Não, é possível sim. Então, um dos grandes desafios da empresária é ela se munir de informação. Ela tem que estudar e a primeira coisa que a gente deixa de lado é o estudo, é o desenvolvimento, é o networking, porque a gente quer ficar ali, ó. Na agenda, eu faço agenda com as minhas mentoradas, aí eu olho, cadê o seu momento de networking aqui? Eu não tenho tempo. Não, vai colocar. Procura um grupo para você se desenvolver. Vai se relacionar com outras mulheres. Isso é muito importante. Vai fazer uma viagem com outras mulheres para fazer um curso. Olha só, e não só com outras mulheres, né? Depende do setor, tá? Eu não gosto muito dessa divisão homens e mulheres, né? Eu vim no segmento, eu sou de um segmento muito masculino, então assim, a primeira Copa do Mundo que foi aceito mulher pela Tramontina, tinha que me aceitar, porque tinha que me engolir. Então assim, você tem alguns problemas de estar no segmento masculino. Eu nunca dei muita atenção para isso, não, sabe? Isso. Eu tinha que resolver minha vida. Não, né? Eu acho que eu nunca nem senti muito, porque, cara, eu não dou atenção e dane-se. O problema é de quem tem preconceito com isso. E vou fazer. Mas, assim, essa separação que às vezes acontece das mulheres também, separar os homens, eu acho que as mulheres e os homens precisam entender que nós somos diferentes, como a gente falou. E complementares. Mas somos muito complementares. Exatamente. Eles têm habilidade que pra gente é mais difícil desenvolver. E nós temos habilidade que para eles é mais difícil. Então, o que é legal de uma equipe, na realidade, é uma equipe que seja diferente, seja de brancos, de negros, de sexo, de opções sexuais. Em toda a acepção da palavra, né? Diversidade, não é só de porque cor, o ponto de vista é diferente da vista do ponto, né? Se a gente botar um 6 aqui para mim, para você é um 9. Isso. E tá tudo bem, é isso mesmo. Mas eu escutar as diferenças, ela é muito importante para você formar uma equipe e crescer. Sabe? E existe muita riqueza no ponto de vista do outro, né? Dentro da sua equipe, por exemplo, tem várias pessoas clientes ali dentro, que tem um ponto de vista que pode virar a sua chave. Mas você, às vezes, parte de um pressuposto que não, aqui dentro ninguém tem nada para me ensinar. Não tem o quê, gente? Gente, todo mundo tem algo para ensinar. Tem algo para ensinar. Se você ninguém é melhor do que ninguém. Eu falo isso falei isso até agora nessa reunião que eu estava dando reunião para o pessoal da logística. Se me colocar no lugar de um separador meu, ele é muito melhor do que eu. Eu sei separar porque eu já fiz isso. Eu sei conferir mercadoria porque eu já fiz isso. Eu sei carregar caminhão porque eu carreguei muito caminhão quando deu perrengue. Quando tem problema de roubo e tal, e eu preciso lá meter a mão, eu sei carregar. Isso. Mas não por isso é só você que pode fazer. Não. Eu não faço, porque não é a minha função. Exatamente. E eles são muito melhores do que ele porque eles têm a prática e sabem muito mais do que eu hoje. Então, você precisa ter uma noção geral de como funciona determinadas coisas para você até liderar e pedir e mexer nas peças, mas não é você que executa, né? Exatamente. Então, assim, e é isso, assim, é assim que você vai, acho que, desenvolvendo. É importante as pessoas terem noção que você sabe. Você fala assim, a patroa sabe isso. Aí quando você fala alguma coisa que fala, não faz assim, faz técnica, assim. Né, que a gente comentou. Aí ele fala assim, nossa, ela sabe do que ela está falando. Eu falo, sei, né? Eu estou há 20 anos nessa operação, eu sei o que eu estou falando.
E você ganha muito respeito quando você quando você conhece o que você está cobrando, mas você ganha muito respeito. E as pessoas precisam, não quero que me ame, quero que me respeite. Mas eu quero que as pessoas gostem de mim como um ser humano, mas tem que respeitar o seu conhecimento, a sua história, e as pessoas só vão enxergar isso se você realmente está lá quando elas precisam, quando elas têm a necessidade, principalmente quando você mostra que você conhece o processo do início ao fim e você vai lá e batalha pela sua empresa. Não, aqui é feito assim. Eu sei que é assim, eu sei que é assim que dá certo. Vamos. Não porque você é uma pessoa que não ouve ninguém, mas porque você sabe o caminho. Tem horas na liderança que a gente precisa dar espaço para ouvir, mas às vezes você tem que só dizer, faz só o que eu estou falando, que eu sei o que vai dar certo. Exatamente. Isso soa muito arrogante, mas muitas vezes a gente precisa fazer isso sem medo. Então você não é só luz. Que eu dou certo. Que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Se não der certo, é comigo. O líder tem que ter peito também para assumir que ele também vai tomar decisões erradas e que não pode culpar ninguém. Eu vejo muitas vezes as pessoas repete o nome do funcionário ali várias vezes, culpando ele, reclamando, fulano. Ei, a responsável é você. Primeiro, por essa pessoa estar desqualificada nesse lugar. Segundo, por você não estar desenvolvendo essa pessoa. E terceiro, por que ela está tanto tempo lá cometendo esse erro? A culpa é sua. A responsabilidade é sua como dona de saber o time. Opa, essa pessoa está prejudicando a minha operação. Não posso mandar embora porque não vai ficar ninguém. Manda embora, vai lá você e faz. Porque uma pessoa no lugar certo, ela pode acabar com a sua empresa. E ninguém tem responsabilidade com a sua história, com o seu negócio. Com certeza. Então, tem que tomar decisão. Não deixa uma pessoa que está transformando a sua operação num caos só porque não tem ninguém que se acredita nisso. Não tem ninguém para colocar no lugar dela. Sempre fica sem. O meu pai diz, o meu pai é uma pessoa muito sábia, né? Eu falo assim, eu tive uma oportunidade de ter um grande professor, né? Então, que assim, bacana. Ele é um ser humano muito sábio e em todos os sentidos, sabe? Não só empresarialmente, além de ser um super empresário, ele é um ser humano muito sábio. E ele fala, né, bastante isso pra gente, que ele fala assim, ninguém é substituível. Pode ser que alguém... Nem nós, principalmente nós, tá? Ninguém. Então, assim, se você morrer, ou vai entrar alguém que faz pior, melhor, ou diferente de você. Uhum. Ele vai ter características... ninguém é insubstituível, mas ninguém é igual ao outro. Uhum. Então, assim, vai entrar uma pessoa que vai fazer diferente de mim. Melhor ou pior, mas diferente. Uhum. Então, pessoas não são descartáveis, que é o que eu falo na empresa, né? Eu gosto de investir em pessoas não são descartáveis, mas são substituíveis, né? Então, o processo da sua empresa não pode estar na mão de pessoas, independente do tamanho dela. É um processo. Se ela sair, tem que ter alguém que cuide daquilo ali, que você traga do mercado alguém. E às vezes você tem grande surpresa. Como eu falei, como o meu pai é muito sábio, já teve várias vezes que eu me descabelei, né? De falar assim, ai meu Deus, perdi fulano. Ai meu Deus do céu. Até porque às vezes... O que eu faço? Até porque, assim, isso vai exigir que você abra mão da sua vida pessoal, até treinar alguém e colocar ali e tal. Não é fácil você treinar uma pessoa tanto tempo e de uma hora para outra a pessoa sair. Faz falta. Mas é uma coisa que eu falo muito. Mas já tive gratas surpresas com isso. Pois é, chegou pessoas com uma visão diferente, com uma bagagem diferente, que falou, faz isso assim, mexe assim. Então, assim, lá eu fazia assim e dava certo, vamos testar aqui. Então, você misturar o antigo com o novo é muito sábio. Porque o novo, ele chega com gás diferente. É que nem o jovem com uma equipe mais madura. O jovem, ele às vezes, ele chega com gás, que ele te coloca um gás. Você tá meio, fala, tô meio cansada. Aí chega alguém novo, cheio de gás, não sei o quê. Um dos meninos, às vezes, um estagiário com você. E ele fala, cara, faz assim... Você tem a experiência de dizer, não, peraí, assim, acho que não. Mas se juntar o que você está falando com a minha experiência, opa, isso dá um case bacana. Vai dar um caldo. E aí, assim, tá aberto, sabe? Tá aberto. Isso, a gente precisa estar aberto. E não tem medo de errar. Tem uma frase que eu sempre falo, que é pessoas vão, processos ficam.
É uma frase que soa um tanto, né, pretensiosa, mas é a verdade, porque quando você tem processo, você pode inclusive liberar a pessoa para ser feliz em outro lugar. Poxa, aqui eu não tenho uma vaga para essa pessoa crescer, mas eu tenho os processos todos certinhos para que outra pessoa chegue e ela simplesmente... Mas é um desafio, tá? A cultura do processo, né? É um difícil. Grande desafio. Cada um quer fazer de um jeito. Quando né? você troca, ainda por cima quando a operação ela é grande, né? Esse é um dos meus grandes desafios hoje, principalmente na logística, quando eu troco supervisor, gerente. Hoje a gente está pensando em como auditar os processos. Porque de vez em quando, como é muita gente, é muita coisa, eu vou fazer isso. Tá assim? Não, mexeram no processo. Eu falei, mas quem mexeu? Mexeu por quê? Com ordem de quem? Né? Então, assim, é sempre um desafio, né? Por isso você tem que estar acompanhando, tentando auditar alguns processos, que é um desafio. Eu imagino. A gente teve 1 hora para um bate-papo aqui, ficou muita coisa para a gente sentir, que a gente tem desejo de falar aí sobre essa operação tão grande que você tem, mas infelizmente a gente não consegue mais. Porém, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Até que ponto a responsabilidade do desenvolvimento das pessoas é da empresa e a partir de onde é do indivíduo em si? A empresa só treina quem quer treinar, né? Você não obriga ninguém a fazer um curso. A pessoa tem que querer, a partir do princípio que ela quer se desenvolver. Se ela não quer se desenvolver, não tem nada no mundo que vá desenvolvê-la. Entendeu? Então, o principal é o indivíduo querer acreditar no seu desenvolvimento. O papel da empresa é apoiar, né? Se a empresa pode, investir, apoiar, orientar. Mas é o que eu falei antes, é uma via de mão dupla. Sabe? Ela não funciona se o indivíduo não quiser, não adianta nem começar. Né? A partir do momento que o treinamento é imposto e ele não compra a ideia, não vai funcionar nada, você vai rasgar dinheiro. Então, assim, o principal é o indivíduo querer. Agora, quando a empresa desenvolve pessoas, é um desenvolvimento que é uma via de mão dupla. Desenvolve a empresa, desenvolve o gestor como pessoa, como ser humano, e desenvolve o funcionário para o mercado. Né? Como eu falei de energia, que eu acredito muito em energia, quando você canaliza ela certo, ela vem certo para você. Sim. Às vezes, acontece coisas no caminho que você fala assim, não vai dar certo, mas ela dá certo. E quando a empresa tem essa cultura do desenvolvimento, a própria equipe já fica ligada nisso, ela já sente essa energia de, opa, aqui eu vou ter oportunidade, aqui eu quero crescer. E não é oportunidade só de crescer de cargo ou financeiramente, mas de crescer como pessoa, de crescer como profissional, de aprender ali para... Então, até essa despertar na equipe esse desejo de que ele pode mais, de que ele tem condição de ser alguém melhor e ter uma condição melhor de vida, isso paira no ar da empresa. É diferente de quando você... Quando você desenvolve pessoas, essa pessoa não fica melhor só para a empresa. Eu digo que assim, ela fica melhor em casa, então ela ajuda a desenvolver os filhos, ela vai para a igreja, ela ajuda a melhorar, a melhorar todo o entorno, sabe? E como a coisa vai funcionando melhor, o retorno também vem para a empresa. Então é isso, é uma questão... Eu digo sempre que eu sei que eu sou só um grão de areia, sabe? Eu já até tive pretensão de mudar o mundo. Hoje eu não tenho pretensão de mudar o mundo, mas eu tenho pretensão de fazer melhor o que eu posso, sabe? O que eu acredito. E aí, assim, se cada um fizer um pouquinho, a gente tem uma sociedade melhor, a gente tem um estado melhor e assim vai evoluindo, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Lindo. Que maravilha. Que bom ouvir tudo isso também de uma forma tão calma, tão equilibrada. Isso é muito gostoso. Independente de como isso funcione em outros, né, no front, mas você trazer esse equilíbrio para um momento de uma conversa e a gente sentir que você é uma pessoa que tem as suas batalhas, né? Trava as suas batalhas todos os dias, mas que traz consigo esse desejo de
melhorar a vida do próximo, de olhar para o próximo e estar sempre buscando o seu equilíbrio, que nem sempre, não é para mim, talvez o seu equilíbrio seja diferente. O problema é a gente querer o equilíbrio igual de todos. Não, para você equilíbrio é uma coisa, para mim equilíbrio é outra, né? Exatamente. E essa mensagem do cuidado com o próximo, do desenvolver a equipe, ela é muito importante. A gente precisa amadurecer isso cada vez mais, seja uma empresa de uma pessoa, uma empresa de 1000 pessoas, ou seja, você só na sua empresa, desenvolva você primeiro. Porque quando você tiver o gostinho e souber o quanto o desenvolvimento faz com que você cresça mais, você vai transferir isso para a sua equipe e quem ganha é a sua empresa e a sociedade como um todo, tá? Esse foi o nosso 24º episódio. Agradeço muito aí a audiência de todos vocês. Encaminha esse podcast para uma mulher empresária que precisa ouvir essa história inspiradora aqui da Lilian Lessa, que esteve conosco hoje. E até o próximo episódio. Muito obrigada, Lilian. Vou te dar aí os minutos finais para você agradecer. E se você quiser deixar o @ de alguma empresa ou seu mesmo para ser seguido, não sei se você tem perfil aberto. Tenho perfil aberto, mas primeiro agradecer muito você a oportunidade, porque eu acho que é trocando que a gente cresce mesmo, né? Então, nós precisamos de mais mulheres no cargo de liderança. Isso é falado, né? Tem que dizer que a gente abre mão, sim, de muita coisa da vida pessoal, mas depois a gente consegue equilibrar um pouco os pratinhos, se essa é uma decisão pessoal. O @ da empresa, né? Nós somos um grupo, vou deixar o da maior, né? Que é a King Ouro. Né, King Ouro Oficial. O meu é Lilian Esteves Lessa. Para quem desejar lá me seguir, eu coloco muito mais a parte profissional das coisas da empresa e coloco algumas aventuras que eu gosto de fazer. E aí vai ser um prazer aí, quem quiser conhecer o desafio. Estou sempre aberta a aprender, a contribuir, a trocar, porque eu acho que esse é o objetivo da vida, é crescer junto. É isso aí. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.